Olá, vamos falar sobre uma prática investigativa focando na área de concorrência. Bem, inicialmente, esses são os integrantes do grupo, que são compostos por mim, Lucas Milardi, Rossana Souza e Daniel Bastos. E uma introdução. O artigo que a gente estudou, ele é para gerar uma sequência de testes de concorrência a partir de diagramas de UML e, a partir desses cenários de testes, criar um novo algoritmo, que é o CQS. Bem, antes de entrar no assunto do artigo em si, um pouco de contextualização. Se inicia pelo crescimento da programação concorrente, que é possível depois da invenção das multithreads, dos processadores multinúcleos. Esse tipo de programação ele é muito mais eficiente que a programação sequencial e, entretanto, ele tem um problema, que ele é muito não determinístico. E o que isso significa? A mesma entrada com o mesmo teste pode gerar resultados diferentes. E isso não ocorria na programação sequencial. E a geração de cenários de testes para programação concorrente não pode levar em conta as técnicas tradicionais que foram feitas se baseando na programação sequencial. E para contornar esse problema, utiliza-se os diagramas de UML para gerar um novo método de geração de testes. Se iniciando pelo diagrama de sequência. Na UML 2.0, esse diagrama recebeu novas notações que passaram a notar objetos assíncronos e também threads. Uma grande vantagem desse diagrama é que, apesar dele ser de sequência, ele consegue representar casos específicos de programação concorrente por mensagens assíncronas. Bom, já o diagrama de atividades, ele consegue descrever todas as ações que podem acontecer durante a execução de um determinado programa. E ele pode descrever cenários onde as ações são sequenciais, bem como ele também pode descrever cenários onde as ações são concorrentes. No caso de ações sequenciais, você vai ter uma linearidade, né? Um diagrama onde as atividades acontecem de maneira linear. No caso de ações concorrentes, a gente usa o fork join. Então, você tem uma atividade e aí um fork. Essa atividade ela pode ser dividida em duas ou mais atividades que vão ser executadas de maneira paralela. E, por fim, essas atividades acabam se encontrando no join. Então, elas se encontram e, a partir daí, você pode passar a ter uma nova linearidade das atividades. Para a geração dos testes, é necessário 3 passos. O primeiro deles é converter o diagrama de sequência em um diagrama de atividades. O segundo passo é gerar filas concorrentes com atividades do diagrama proposto, CQS. E um terceiro passo que é desenfileirar essa fila de atividades. Cada ciclo de vida tem a sua própria participação no diagrama de atividades. Então, cada uma das mensagens enviadas no diagrama sequencial se transforma em um nó de ação no diagrama de atividades. E, por último, diferentes controles estruturais são convertidos em nós de atividades de controle nesse diagrama de atividades. Logo após a gente converter um diagrama de sequência em um diagrama de atividade, ou simplesmente utilizar um diagrama de atividade já pronto, chega a parte de gerar o cenário de testes, que é a segunda parte do desenvolvimento. Como é que isso é feito? É utilizado o algoritmo que é proposto, o CQS, certo? Então, no diagrama de atividade, para cada thread que está envolvida, é gerada uma fila. E essa thread ela pode ter várias ações, certo? Ela
pode acessar objetos, ela pode escrever objetos, ela pode mandar mensagem para outras threads. E isso é tudo contido nos diagramas de atividade, certo? Então, tem já uma notação padrão, e com isso a gente consegue, de forma mais fácil, converter em tipos de atividades. Então, para cada atividade de uma thread, a gente coloca como se fosse uma caixinha em sua respectiva fila de thread. E depois que isso é feito, a gente começa a andar de novo por essas filas e desenfileirar essas atividades de uma forma específica proposta pelo algoritmo, né? E essa forma específica, ela é feita para maximizar a chance de acontecer algum erro quando threads compartilham acesso ao mesmo objeto e, consequentemente, a mesma memória, certo? Porque quando isso acontece, a gente pode ter problema de compartilhamento, de integridade dos dados, onde mais de que uma thread modifica um recurso ou acessa um recurso. Então, isso é um ponto-chave do algoritmo, que é identificar qual que é o mínimo de atividades de threads diferentes que a gente consegue colocar uma atrás da outra, de modo que a gente consegue reproduzir esses erros de concorrência, que quando testados manualmente, é muito raro conseguir pegar, certo? E foi concluído que o CQS é um algoritmo, no fim das contas, de busca, certo? Porque percorre a nossa árvore de atividades e busca certas atividades e outro processo depois pega o que ele encontra e coloca nas threads. Foi encontrado que a sua capacidade de encontrar erros de concorrência é maior do que o BFS, que a sigla em inglês é Breadth First Search, e a DFS, que é Depth First Search, certo? E já tiveram artigos utilizando esses dois algoritmos para fazer justamente o que o algoritmo proposto fez, porém, os autores identificaram que a gente poderia melhorar isso e testar mais essa questão da integridade dos dados e de reprodução de erros concorrentes. E também foi observado que o CQS, ele precisa do que o artigo introduz como pontos de inversão, né? Ao você pegar as atividades de threads diferentes, um ponto de inversão é como se fosse um ponto de acesso compartilhado no objeto, certo? De forma com que as atividades elas se intercalam. Então, duas atividades podem estar executando de forma paralela o concorrente utilizando o mesmo objeto. E para que a gente identifique esses pontos chaves, o CQS viu que ele precisa, no mínimo, para reproduzir um erro, 2 pontos de execução, e depois a gente inverte, intercala. Já o DFS, ele não conseguiu identificar esse ponto de inversão, no fim das contas não conseguiu nem gerar a sequência de teste que pudessem reproduzir algum erro, e o BFS conseguiu reproduzir sequência de teste, mas com muitos pontos de inversão, que no fim das contas acaba perdendo a rapidez, porque as threads elas têm que ficar trocando de contexto muito rapidamente. E a conclusão foi que o algoritmo proposto, o Concurrent Queue Search, consegue prover cenários de testes quando a gente tem um cenário concorrente que consegue descobrir esses erros de integridade de dados e também bugs de concorrência que, quando a gente tenta testar manualmente, é quase que impossível de tentar achar um problema. E muito obrigado.